Vamos dizer todos juntos nesse início. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Podem se assentar. Geralmente, quando fazemos isso, dizemos está terminado, não é? Uma boa tarde a todos, não é? Um bom entardecer para todos nós. É um tempo onde o clima muda, logo também os horários também estarão mudando, e nós só temos que ir nos adaptando ao invés de reclamarmos, não é? Não adianta reclamar do calor, ele virá de qualquer jeito. Procure se adaptar. Não adianta reclamar do frio, procure agasalho, e assim sucessivamente. O certo é que há um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, e você tem que estar se preparando para viver lá, para viver neste novo reino estabelecido por Deus. No culto anterior nós aprendemos algo que aquilo me deixou um pouco conturbado, não é? Tem aqueles que vão ressuscitar com um corpo equipado para o lago de fogo. Outros irão ressuscitar com o corpo equipado para viver do lado de fora da cidade santa. E outros ressuscitarão com o corpo equipado para viver dentro da cidade. Então, em que lugar você vai estar? Eu espero ser pelo menos um capacho na casa de Deus, disse Davi, não é? Pelo menos estar ali gozando da vida eterna. Bom, irmãos, nós não vamos ler escritura nesse início, como fazemos nos cultos, porque nós cobriremos algumas escrituras, depois estaremos lendo e citando algumas escrituras, então não separamos nenhuma para esse início de abertura aqui. Apenas informo que este é o culto de número 25 da nossa série O Cumprimento de Deus. Até o culto de número 24 nós encerramos o livro 13. Estamos estudando uma série de 4 cultos entregue pelo reverendo Oliveira no tabernáculo em Ohio, nos Estados Unidos. Isso foi traduzido para nós e já tem alguns meses que estamos estudando esses 4 livros. Então estamos entrando no último livro e isso já nos rendeu 24 cultos. O 25, não é? O 25º será este. Vocês estão com suas Bíblias no jeitinho aí, vocês que trouxeram sua Bíblia. Vamos para a nossa série de estudo. Isso não ajuda só vocês, mas também tem sido de ajuda para os irmãos que nos ouvem à distância. Como nesse instante nós temos várias cidades em sintonia conosco pela internet, pelo portal Doutrina da Mensagem. Para a maioria dos cristãos, eu digo a maioria, e poderíamos incluir aqui praticamente todos os cristãos que são considerados ortodoxos, todos os cristãos ortodoxos, eles estão apenas vagamente conscientes. Eu digo consciente de forma vaga, porque é como se eles não tivessem isso como uma realidade. É aquilo que está lá. Eles sabem que isso existe, que está ali, porém isso não vem à prática, a ponto de se tornar algo real, inerente em suas vidas. Eles estão apenas vagamente conscientes de que seu desejo sincero, desejo que qualquer um deles tem, de viver completamente vidas cumpridas, vidas dentro das Escrituras, eles não estão conscientes de forma real que esse é um desejo que é o próprio Deus que provoca nas pessoas. Muitos ultrapassam esse sentimento e pensam que é eles mesmos que estão fazendo alguma coisa para se aproximar de Deus. Então eles pensam que por orar, por jejuar, por ir ao monte, por fazer leituras, por fazer estudos, por ir ao seminário, por isto, por aquilo, eles tentam com isso uma aproximação, ou melhorar a sua relação com Deus, como se nós fazendo alguma coisa fôssemos nos aproximar de Deus.
Se você olhar nas Escrituras, é fato que nenhum homem busca a Deus. O próprio Jesus disse: não foi vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós. Amém. Não é você que escolhe o lugar onde ficar, não é você que escolhe se vai ficar à direita ou à esquerda dele. Não. Inclusive pediram isso para Jesus. Uma mãe muito amorosa, querendo o melhor para seus filhos, e sendo que eles eram seguidor da mensagem do dia entregue pelo Filho de Deus, ela disse: Senhor, quando estiveres no teu reino, permita que meus 2 filhos se assentem à tua direita ou à tua esquerda. Bem, vocês conhecem a resposta de Jesus. Se você não lembra disso, volte a ler as Escrituras para você ver o pedido não sei se da esposa de Zebedeu, alguma coisa assim. Volte a ler as Escrituras, ouvir, porque se você já não tem visão boa para ler a Escritura, falar em visão, irmão Manel não pôde vir? Cadê, irmão Manel? Oh, meu Deus, está ali. Porque sempre sento daquele lado, né? Da outra vez foi a mesma coisa. O irmão Manel sempre sentava por aqui, eu olhava, já estava ali. Até se trocar de lugar, a gente já fica sem saber onde estão as pessoas, né? Pois bem, se você não tem boa visão mais para ler as Escrituras, você pode ouvir a Escritura. Você pode ouvir em qualquer aplicativo, no celular, no tablet, no computador, seja o que for. Se você não tem isto, você faça pedido, diga que quer isto. Não adianta eu apenas colocar em mãos e oferecer a vocês, empurrar para vocês. Às vezes você nem quer, às vezes você nem tem tempo, nem está nem aí. Então, eu não tenho por que perder tempo com material se você não vai utilizar. Falando nisso, ali, domingo passado, foi distribuído para alguns irmãos a série que já está pronta sobre o cumprimento de Deus, do número 1 ao 10, MP3, nesse CDzinho aqui tem 10 cultos desta série, e também foi entregue a segunda parte, que é o culto de 11 ao 21, sendo que poucos foram gravados deste, né? Então, aqueles que não pegaram a parte do 11 ao 21, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. E para aqueles que não pegaram do 1 ao 10, aqui ainda tem 2, né? 2 CDs de MP3. Ok, porém não adianta você só levar para ter em casa e não ouvir, não pôr isso em prática. Se ouve qualquer música, escuta qualquer rádio, ou seja o que for, não dizendo que você escute, apenas uma forma de expressar. Então, por que não gastar o seu tempo ouvindo a palavra de Deus, né? Inclusive ali agora tem 2 sermões que foram recentemente traduzidos, não tão recente, já tem 2 meses por aí, mas só chegaram esta semana, que é, deixa eu ver o nome, Vai e acorde a Jesus, e o mundo caindo aos pedaços outra vez. São 2 sermões do reverendo William Branham, está ali à disposição, e peço que cada família leve apenas uma mensagem, porque muitos irmãos que nos ouvem à distância, eles dependem também que eu envie para eles, né? Eles pegam comigo. Então, o que sobrar, depois que vocês pegam, então eu encaminho para os outros irmãos de outras cidades que fazem pedido. Bom, então é isto. Veja, por que não gastar seu tempo? Não perder, gastar seu tempo ouvindo coisas saudáveis. Então, você pode ter a Bíblia num CD, num DVD, onde você pode então ir deitar, deixar o sonzinho lá, ouvindo a palavra de Deus. Se o livro é cansativo, você lê sobre a genealogia, está ali por algum motivo, viu? Êxodo, Levítico, Números e tudo mais, Deuteronômio, toda a Bíblia Sagrada está agora em áudio. Pessoas gastaram tempo lendo versículo por versículo e gravando isto, não é? Gravando, colocando sonorização, porque a palavra de Deus tem que ir a todos os lugares. E se você me perguntar o que eles ganham com isto, o que se ganha com isto, pergunto o que eu ganho fazendo o trabalho que eu faço. E se você pensa que eu estou fazendo isso por dinheiro, você pode ser amaldiçoado, porque Deus sabe que não é. Viu? Você sabe que não é. Agora, o que ganha esses homens fazendo isto? Eles não ganham nada deste lado da terra cobrirá o esforço que se faz em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus. Porém, é promessa das Escrituras que toda terra ouvirá, toda língua, todo ouvido terá que ouvir a palavra de Deus. Então essas pessoas são levadas a isto, elas recebem uma inspiração, um desejo de fazer alguma coisa, como diz Paulo, por fama ou por boa fama. Isso tem que ser feito, porque
porque no dia do julgamento ninguém vai dizer, eu não ouvi, eu não sabia, isso não chegou até mim, e assim sucessivamente. Então observe isto. Não é o que você faz que vai te aproximar de Deus, é o plano que Deus estabeleceu para você. E quando esse plano está em desenvolvimento e você vive dentro de um período onde parte desse plano se cumpre, tudo que você precisa é ser despertado para entender o que Deus está fazendo. Se você não for despertado por Deus para ver, que é entender o que Deus está fazendo, isso só mostra uma coisa, que você está fora do quadro. Simples assim, sem mais, sem menos. Não é meu esforço, nem o teu, não é o quanto oramos pelas pessoas, não é nada disso. Tudo isso você deve fazer. Porém, se não está dentro do plano de Deus, Ele não vai colocar ninguém para dentro do plano. Não, senhores. Agora, sendo que a maioria dos religiosos ou dos cristãos ortodoxos estão vagamente, apenas vagamente conscientes de que o seu desejo sincero de viver vidas cumpridas pelas Escrituras é o exato desejo que Deus tem para eles, e Deus, ao cumprir esse desejo em mim e em você, Deus, ao cumprir esse desejo nas pessoas, na verdade, o que Deus está fazendo é cumprindo os seus próprios desejos, e Ele se satisfaz assim. Não é o meu desejo. Deus não está cumprindo o meu nem o teu. Ele está cumprindo o desejo dele. Agora Ele faz uma coisa: Ele provoca em você o desejo de servi-lo. É Ele que provoca em você esta sede, o desejo de servi-lo. Em outras palavras, não há nada que nós realmente desejamos, se fôssemos realmente considerar e olhar para isso, a não ser que esse desejo fosse colocado ali por Deus. E sendo que é isso que Deus deseja para nós, eu estou dentro da Escritura, como Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, de acordo com a sua vontade. Ele provoca em você, Ele faz isto em você. Agora, ao recebermos isto, o cumprimento do desejo de Deus, quando você é despertado para servi-lo, para se alegrar nele, para ter seu prazer na lei do Senhor, para se alegrar em Deus, ao receber isto, o próprio Deus é cumprido. Isto mostra que a cada dia parte do plano de Deus, que é de forma sequencial, está entrando em cumprimento em nossas vidas, através de nós, porque é isso que Ele quer. Em outras palavras, é um plano predestinado por Deus. Ele predestinou, então Ele cuida em levar isto a cabo. Disto se trata a predestinação. Antes de tudo, antes de todas as coisas. Antes de tudo, Ele arquitetou um plano e te colocou nisso. Então, você tem um predestino. Quando Deus te escolheu nele, como disse Paulo, eleitos em Deus desde antes da fundação do mundo, Ele então te escolheu e estabeleceu o teu destino. Disso se trata a predestinação. Então, durante toda a trajetória humana, o que Deus está fazendo é colocando-nos em linha. Uma vez que estávamos nesta linha do plano, mas saímos fora através do pecado dos nossos antepassados, ou quando o homem caiu da graça, caiu da misericórdia e teve o direito à árvore da vida barrado para que ele não participasse da vida eterna. Então, dali por diante, como a Bíblia diz, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, o trabalho de Deus, a luta de Deus, vamos dizer assim, foi a cada tempo, quando alguém se levanta nesta terra, ou quando os seus atributos são manifestos em carne, e são chamados pessoas, não é? Árvore, isso vem dos genes de Deus, a genealogia de Deus. Quando esses atributos são manifestados em carne, porém não sabem de onde vieram, não sabem o que são, então Deus começa a trabalhar nessas vidas através de sua palavra, assim como o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, sobre o abismo, aquecendo a terra para que a vida viesse à tona. Do mesmo jeito, esse Espírito de Deus que vem através da palavra começa a fluir. E a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e fé é revelação. Você começa a receber de Deus um conhecimento que você não tinha.
algo que você não lembra, e você começa a ter uma convicção, porque isso se trata fé, firme fundamento das coisas que se espera, prova das coisas que não se vê. Você começa a ter uma convicção, uma absoluta convicção de que você é de Deus, de que você veio de Deus e que você volta para Deus. Então, em outras palavras, é um plano predestinado do Deus Todo-Poderoso que está em nós através da presciência dele e predestinação, e daí vem o fundo clamando a outro fundo, como disse Davi. O clamor que há no fundo de tua alma, há uma resposta de Deus em você. Por isso, o Espírito Santo em você faz isto, te leva a clamar a Deus, a chamá-lo de querido Pai, Abba, Pai. Isto é um pequeno fundo, clamando ao grande fundo, que é o batismo do Espírito Santo, clamando pelo próprio Espírito Santo. Uma vez que o batismo com o Espírito Santo não é ainda plenitude de Deus em você. O batismo do Espírito Santo te abre as portas para o próprio Espírito Santo. Esta é uma verdade comprovada pelas Escrituras. Agora, somos pessoas únicas a este respeito. E quando eu digo somos, porque eu creio que faço parte, creio que vocês também fazem parte disso. Se não há essa crença em nós, então é melhor buscarmos essa certeza de Deus. Ou estaríamos aqui perdendo nosso tempo como um jogo de faz de conta, ou apenas vivendo vidas religiosas, e assim sucessivamente. Somos pessoas únicas a esse respeito, que não apenas somos nascidos de novo, que é o Espírito Santo à procura de Deus por revelação, o próprio Espírito Santo em você, te levando a procurar a revelação de Deus para esta hora, para que você não fique como as demais pessoas que sabem que existe algo acontecendo, porém não conseguem entender o que é. Não há um destaque diante dos seus olhos para saber o que está acontecendo. Então elas ficam vivendo da história passada. Deus fez, Deus foi tão bondoso, olha o que Ele fez, olha as maravilhas que Ele realizou. E depois, como lê nos livros e ouve pregações a respeito, ficam dizendo, Deus vai fazer tal coisa no futuro, Deus vai criar isto, vai fazer aquilo e tal e tal. Então você fica olhando para o passado e olhando para o futuro. Porém, se você não tem a conexão do tempo presente, se você não está conectado com o desenrolar do plano de Deus nesse tempo presente, então você será uma daquelas pessoas que quando vier saber o que Deus está fazendo hoje, significa que você perdeu. Um verdadeiro sinal que se deixou passar por alto. Só poderá ver depois dos acontecimentos, como fez aquele ladrão na cruz, depois de Jesus morrer. Esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Depois de tê-lo matado, crucificado e assim sucessivamente. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. O que os seus, ou aqueles que deveriam ser dele, disseram diante dos acontecimentos: este homem é um Beelzebul, este homem é um falso, esse Jesus é um impostor, isto que ele faz, isso é mágica, e assim sucessivamente. Vê? Mas eles olhavam para o passado e diziam que Deus ia enviar o Messias, porque o profeta do Antigo Testamento disse: uma virgem conceberá. Eles olhavam para o futuro e diriam: o Messias vai vir um dia. Mas quando olhavam para o acontecimento do dia, diziam: não pode ser esse filho de José e Maria, não pode ser este o filho do carpinteiro. Sabemos quem ele é, conhecemos seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs. Os nossos filhos foram criados junto com ele. Não pode ser este de maneira nenhuma. Então, claro que isto se repete neste tempo. Então somos pessoas únicas a esse respeito, concernente a este conhecimento que Deus tem enviado nesta hora, pelo que cremos, pelo que Deus tem revelado a nós. Mas nós somos os que acreditam que Deus, nós somos, pelo ensino que você já tem tido, eu posso afirmar isto: nós somos os que acreditam que Deus, na forma do Espírito Santo e na coluna de fogo, está aqui nos conduzindo e nos orientando, de modo que nós não estamos olhando para frente e para trás, nós estamos vendo o que Ele está fazendo no tempo presente. O profeta de Deus disse: o povo sempre louva a Deus pelo que Deus fez, sempre fala do que Deus fará no futuro, mas nunca vê
o que Ele está fazendo no tempo presente. Estamos olhando para o que se obtém hoje, para o que Deus nos traz hoje, porque é dito: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Como na provocação do deserto. E o que aconteceu na provocação do deserto? A voz de Deus, através de um profeta, do profeta Moisés, não foi ouvida, foi ridicularizada, foi escarnecida. E aquilo era a voz de Deus para aquele dia. Então sempre, a cada era, Deus tem falado. Para cada era, o Espírito Santo tem falado. E sempre diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E você sabe que tivemos 7 eras da igreja. E cada carta endereçada a uma dessas eras é dita estas palavras: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque é a mensagem para o tempo presente, é a mensagem para o agora. E quando eu me refiro agora, eu estou me referindo a cada dispensação. Porque a voz de Deus para o agora de Noé não foi escutada, não foi ouvida. E foi uma voz que proclamou a palavra de Deus para o dia por 120 anos e não converteu as pessoas. A voz de Deus para o agora no tempo de Moisés foi rejeitada, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, no tempo de cada mensageiro. Então é claro que nesse tempo a voz de Deus para os últimos dias, que tem soado sobre a terra, tem causado o mesmo impacto quando se refere à rejeição, quando se refere ao desacordo e à rejeição. Então poucos nesta terra sabem realmente o que está acontecendo, sabem como Deus está desenrolando, dando cumprimento ao seu plano. Poucos sabem que Deus está na terra cumprindo as escrituras que tanto tem sido falado, tanto tem sido pregado a respeito, mas nunca se soube como agora onde aplicar isto e quando e como. Quando diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Poucos nesta terra sabem que isto está se cumprindo exatamente nesse tempo. Deus está nesta terra orientando sua igreja, cuidando dela, de modo que nós não estamos mais olhando para frente ou para trás, e estamos vendo o que Deus está fazendo nesta hora. Por isso, todo conhecimento que podemos adquirir com nossa mente limitada a respeito das coisas que hão de ser, a respeito do novo céu e da nova terra, a respeito da cidade santa, nós estamos adquirindo esse conhecimento aqui, deste lado. Estamos olhando para o que se obtém. E se alguma vez perdermos isso de vista, se alguma vez perdermos o foco nisso, deixe-me lhe dizer isso de forma bem clara: se alguém perder isto de vista, ou está desviado, ou não tinha nada para começar. Se alguém perdeu o foco do que Deus está revelando nesta hora, é a mesma coisa daqueles que no deserto se perderam em busca de uma florzinha, de um cactuzinho, de algo, de uma miragem que viu e preferiu sair fora da caminhada para observar outra coisa, e daqui a pouco as areias cobrem tudo e já não encontrou mais os rastros da caravana. Há uma marcha, há uma fila, sim, há um som, há um ritmo em harmonia, como o timoneiro está batendo no tambor, para que todos remem no mesmo ritmo, na mesma velocidade, para alcançar o outro lado. Se alguém sai fora do ritmo, ou está desviado, ou não tem nada para começar, ou seja, é um vazio. Para começar, são 3 classes de crente, como vocês conhecem a história. Agora você sabe que estamos sendo franco e aberto com vocês. Não temos por que esconder determinadas coisas, porque temos que ser honestos nesta hora, como nunca temos sido. Se há um tempo que temos que ser sinceros e honestos, é este, porque este é aquele tempo que é colocado diante de nós. Quem for santo, procure se santificar ainda mais. Quem for imundo, pratique mais imundícia, seja mais injusto, seja mais mentiroso, sim, seja mais imbecil, seja mais tapado, seja mais blasfemador. Porque não resta esperança. Sim, isto é uma pura verdade. Agora veja, você sabe, o irmão Branham disse: se alguém fosse cair de uma ponte, ou se afogasse,
ou para onde a maré pudesse levá-lo para fora, você ia dizer: olá, eu tenho algo para lhe dizer. Já pensou? O mundo caindo aos pedaços. Você já pensou o mundo na situação que está? Você já pensou o mundo religioso como está afastado de Deus? Imagine os católicos, a situação que estão, em tanta incredulidade, e o padre: meus irmãos, a Aparecida abençoe vocês, o padreiro fulano de tal, naquele tempo disse Jesus aos apóstolos. Quer dizer, não é para hoje, é uma historinha antiga. Como é? Você faria isso? Vendo um companheiro seu caindo de uma catarata, indo em direção ao precipício, e você com papa na língua, com tapinha nas costas? Não. William Branham disse: o que você diria para alguém que está em perigo? Olá, eu tenho algo para lhe dizer? Não. Você gritaria e você berraria para a pessoa para salvá-la da catarata ou das inundações da morte. Por isso nossa pregação é tão dura. Sim. E eu não pretendo fazer isso hoje, gritar com vocês, né? Mas é sobre isso que estamos falando. Nós não queremos nos destacar, ainda que sejamos um destaque. Não queremos nos destacar nesta terra, porque somos conscientes de nossas fraquezas e fragilidades. Não somos melhor do que ninguém. Não somos maior do que ninguém. Não há nenhum grande entre nós. Não há um mais santo do que outro entre nós. Isto é simplesmente o que a Escritura diz para o tempo do fim. O que somos? Quem somos? Não estamos querendo ser alguma coisa, mas você crê que você é diferente. E quando você sabe que você é diferente, que você não é daqui, que você não está aqui para ser destruído, mas você está aqui para ser resgatado por Deus e ser levado para as alturas, enquanto o mundo entrará na grande tribulação, isso não faz você ser mais jactancioso, orgulhoso, desprezando os outros. Isso te faz ser mais humilde, mais responsável, mais amoroso, mais honesto, mais sincero, e assim sucessivamente. Não obstante você crer que é o melhor de Deus aqui na terra, que é a menina dos olhos de Deus, foi por você que Jesus Cristo morreu, foi por você que Deus desceu à terra, que Deus andou entre os homens, que Deus pisou nesta terra úmida, fria e quente, dependendo da estação onde ele esteve. Deus em 2 pés, quando ele esteve em Cristo. Deus em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Isto foi por você. Então é claro que isso te enche de alegria, de regozijo, mas você não se torna orgulhoso ou jactancioso por isso, querendo ser melhor do que quer que seja. A noiva não crê que ele assume alguma preeminência, como se todos tivessem que lhe render homenagem e reverência, porque você é crente. Me respeite que eu sou crente. Não espere por isso. Espere desprezo, desrespeito e zombaria. Esta é a verdade. Por você ser cristão, por você ser filho e filha de Deus, o que você deve esperar? Que as pessoas coloquem palmeiras diante de você e digam salve, como fizeram os discípulos quando Jesus entrou em Jerusalém. Aquilo era para cumprir uma profecia. Mas tem uma profecia para cada um de nós. Aqueles que procuram viver corretamente, aqueles que procuram viver em Cristo, padecerão sofrimento, padecerão perseguição. É um preço que você tem que pagar. A noiva não crê que ela assume alguma preeminência. Ela não crê nisso. Mas ela entende a preeminência e quem é o preeminente. Ela sabe quem é o poderoso Deus que está aqui. E este é quem deve ter toda a preeminência. É este que deve ter sempre o primeiro lugar. O poderoso Deus que tem sido desvelado diante de nós através da palavra. Um maior que Salomão que está aqui. Como disse Jesus, como pregou William Branham, este é que deve ter toda preeminência. Não a igreja, não eu e você. E se você não consegue reconhecer a preeminência, e você diz, eu o adoro, eu o amo, eu o adoro, e você não pode dizer quem está aqui nesta hora, eu só tenho que fazer uma pergunta: o que você adora?
a quem você adora. Se você não pode reconhecer quem é o que merece toda a preeminência, se você não sabe quem desceu nesta hora para cuidar Ele mesmo da igreja, se você não sabe diferenciar uma coisa da outra, se você não pode ver o cumprimento de Apocalipse 10, se você não sabe quem é o anjo forte que desce à terra e põe o pé no mar e o pé na terra e jura por aquele que vive para todos sempre, que não haverá mais demora, ou que o tempo não será mais, se você não sabe que acontecimentos são estes, a minha pergunta é: você está adorando a quem? Para quem está indo a tua adoração? Porque a adoração que não for corretamente pela palavra de Deus, ela não sobe até Deus, ela não vai até o trono de Deus. Outro a obtém. Uma adoração falsa não será aceita por Deus. E eu não quero dizer que você ou eu não quero apenas colocar você nisso, porque eu me incluo também nisto, eu incluo a mim mesmo. Quando eu estou olhando para vocês, quando eu estou diante de vocês, e estamos afirmando, estabelecendo um princípio aqui, e princípios são fundamentais. Então, um dos princípios é este: se você não sabe quem nesta hora tem tomado a preeminência, então você não sabe a quem dirigir sua adoração. Se você não vê a diferença, não consegue ver a diferença entre Deus e seu filho, você está adorando um ídolo, está colocando um Deus diante de Deus. Você se torna um blasfemo e assim sucessivamente. Você sabe, irmãos, no começo, Adão e Eva, eles eram destinatários de intermináveis dias de perfeição. Era o destinatário de intermináveis dias de absoluta perfeição. Tudo estava em perfeita harmonia, tudo estava em perfeita ordem, e era isso que Deus queria para eles. Este era o desejo de Deus, e Deus disse para eles a respeito do seu desejo. Deus vinha na viração do dia para ter companheirismo com o homem, e é certo que isso é o que eles realmente queriam. Você não pode imaginar que Adão e Eva estavam infelizes ou sentindo falta de alguma coisa, mas só depois que eles experimentaram a queda é que eles puderam fazer uma comparação. Eles puderam comparar o que eles tinham com o que eles obtiveram, com a procura, com a curiosidade que eles procuraram satisfazer. Só depois da queda eles podiam comparar, porque agora eles estavam vivendo um outro tipo de vida. Sim, irmãos, e com pressa. Eles aprenderam sobre o bem e o mal, rapidamente, melhor dizendo. Eles aprenderam sobre o bem e o mal. Então eles começaram a fazer uma diferença de como era a terra, como tudo estava em harmonia, como tudo obedecia os princípios das leis estabelecidas por Deus, como as coisas aconteciam de acordo com a vontade de Deus, que era expressada, manifestada para a criação, através do homem que dominava, que reinava, que era Deus e Senhor desta terra. A natureza o obedecia, as coisas obedeciam. Ele não tinha que ir buscar, ele não tinha que fazer nada disso, ele só tinha que falar a palavra, e as coisas aconteciam. Do que eles tinham falta, como eles viviam, eles não tinham algo com que comparar, eles não tinham como fazer uma comparação, mas depois eles puderam, e aí já era tarde demais, porque voltar para o estágio que estava antes era impossível, porque eles foi proibido se aproximar da árvore da vida. Agora veja, desde a queda na qual estamos envolvidos, nós queremos voltar, o ser humano quer voltar ao mesmo estágio ou ao mesmo estado em que estavam nossos primeiros pais antes da queda. É sempre nós querendo voltar, temos esse desejo de voltar, porém nosso próprio desejo não nos leva de volta, nosso próprio querer não nos leva a lugar nenhum.
não passaria de Torre de Babel, de tentativa de chegar no céu, de tentativa de voltar ao Éden, de tentativa de regressar ao Éden, nosso lar, porque foi aquilo que Deus preparou para nós. É muito evidente nas Escrituras que Eva estava ou não consciente de que essa perfeição estava em sua posse. Sim, Eva não questionou antes de ter sua mente confundida. E às vezes você tem o conhecimento da verdade em sua alma, em seu coração. O Espírito Santo fala, claro, abertamente a você. E você não titubeia, você não cocheia entre dois pensamentos, você segue adiante. Daqui a pouco, de forma astúcia, a serpente, outra vez, o mesmo diabo usa alguém, ou faz de alguém serpente, e vem a você com uma ideia diferente, e vem a você com coisas bonitas, como eles vêm com a ideia do novo nome, como eles vêm com a ideia da terceira etapa já. Parece a luta dos brasileiros pelas diretas já, que quiseram de qualquer jeito a terceira etapa já. Eles vêm com tudo quanto é de ideia diferente. A necessidade de um oitavo mensageiro. Sim. Ou que Jesus já veio, que Jesus já voltou. Astutamente eles vêm com determinadas ideias, e você então para ouvir, e daqui a pouco já está você duvidando daquilo que você aprendeu. Aí você vai culpar Eva. Você vai culpar Eva dizendo que ela é culpada por toda a desgraça que está no mundo. E você sabe realmente que é assim? Toda doença, toda enfermidade, a culpa é de uma mulher. Cada vez que você vê o grito estridente, a sirene estridente de uma ambulância, levando um doente, um atropelado, ou anunciando uma desgraça, a culpa foi de uma mulher. E é muito fácil afirmar isto. E foi William Branham quem disse isto. Porém, saiba que se você estivesse no lugar dela, você não faria diferente. Porque agora você está no mesmo lugar. Então veja como você faz. Paulo disse: eu temo que assim como Eva foi enganada, foi corrompida, teve os seus sentidos corrompidos, vocês também sejam enganados e tenham seus sentidos corrompidos, e vos afaste, e se afaste da simplicidade que há em Cristo Jesus. O que Paulo disse foi: assim como aconteceu com Eva, o meu temor é que isto chegue a acontecer com a igreja também. E você sabe que aconteceu exatamente assim. A palavra de Deus, a ministração do verdadeiro evangelho foi suplantada por ideias novas. Os agnósticos saíram com ideias naquele tempo, já no primeiro século, dizendo que eles tinham mais conhecimento do que os apóstolos, de que os discípulos. E muitas religiões, muitas ideias filosóficas saíram naquele dia, combatendo a doutrina apostólica. Você entende melhor isto lendo as cartas de João, lendo os escritos de Irineu. Foi tão ferrenho a luta deles naquele tempo como é hoje a nossa luta contra as ideias doutrinárias diabólicas que têm surgido e têm se levantado, espalhadas por aí. Foi assim no princípio da era cristã. Foi assim no alfa. Isso está se repetindo no ômega também. O que você faria se estivesse no lugar de Eva? Observe como você faz hoje. Quando a palavra de Deus vem a você, ou quando algo contrário à palavra de Deus vem a você, qual é o teu posicionamento? Se fica firme ou não. Veja até onde você está envolvido. Sim, ela acreditava, ela sabia que estava na verdade, ela sabia que o que Deus disse era verdadeiro, mas quando seus sentidos foram corrompidos, ela pensou: será que o que eu sei é tudo o que eu devo saber? Será que o que tenho é tudo o que eu devo ter? Será que não é algo mais que vem me complementar? Será que não é uma complementação? E o diabo, através da serpente, diz: tu serás igual a Deus. Tu serás igual a Deus. Isso foi demais para ela. Ela pode ter pensado que havia algo mais,
algo mais que estava faltando e que ela poderia alcançar, e assim ganhar uma perfeição, como se ela não estivesse em um estado de perfeição dentro da inocência que Deus a colocou, apenas conhecendo o Criador que vinha lhes falar na viração do dia. Então Eva, aqui, olhando por esse prisma, ela se qualificaria como a primeira gnóstica, atrás de um conhecimento próprio. Agora, se você aplicar isto hoje, para o dia de hoje, e para você mesmo, para nós mesmos, você entende pelo que o homem está realmente se esforçando. Ele pode combinar algo com isso, ele pode pegar a revelação de Deus para esta hora e fazer combinações. É o que mais está acontecendo neste tempo. Para isto eu alertei muita gente, em muitos lugares onde eu fui, por onde tenho passado, por onde tenho dado instrução. Tenho falado isso para vocês muitas vezes aqui, vocês recordarão disso, que o pior, o perigo, o engano não virá daqueles que dizem eu não creio e rejeitam e dão as costas. O perigo, o engano virá através daqueles que se aproximarão e dirão que bênção, que coisa grandiosa, que ensinamento estrondoso. A Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Glória a Deus, que maravilha. Eu creio. Porém, não estão dispostos a derrubar seus velhos conceitos, a derrubar seus muros tortos e começar de novo com base, com embasamento da rocha das eras, tendo firmamento da doutrina apostólica e profética. Estes que virão e colocarão um remendo novo em pano velho, colocarão a verdade de Deus para esta hora, junto com suas doutrinas e tradições, e apenas melhorarão seus cultos, melhorarão suas pregações. Sim, é como se desse uma injeção de ânimo para a igreja. Continuarão com a mesma bagunça dogmática, porém com um entendimento a mais que deixa as pessoas extasiadas. Esses que são o perigo, que é através deles que vem a apostasia dos últimos dias. Porque desviarão aqueles que estão na verdade. Não vai desviar quem está no catolicismo, ou mesmo no protestantismo. Sim, porque o protestantismo é filho do catolicismo. Não desviará espírita ou isto, aquilo. Só vai desviar aqueles que estão na verdade, no centro da verdade. Então, eles se tornarão apóstatas, assim como Eva se tornou quando deu ouvido à serpente. São pessoas gnósticas que acham que pode adquirir a verdade de Deus fora dos canais que Deus estabeleceu. E se há um canal que Deus estabeleceu, foi: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo ao seu servo ou profeta. Então, se Deus envia um profeta mensageiro, como assim diz o Senhor, um profeta disse, então Deus tem um plano, Deus tem um modelo. Ele envia um mensageiro, e depois que ele entrega a sua mensagem e sai de cena, a luz daquela mensagem segue adiante, através daqueles que foram bem instruídos aos pés do mensageiro. Então, se quer adquirir o conhecimento de Deus fora desse plano, então cumpre-se nessas pessoas as palavras de Jesus, que diz: estão colocando remendo novo em pano velho, ou vinho novo em odres velho. Isto vai romper em alguma parte. Sim, isso vai romper em alguma parte. Agora, como eu disse, se você e eu aplicarmos isto a nós mesmos, você entende pelo que o homem está realmente se esforçando. Ele pode combinar algo com isso, achando que ele irá ganhar algo maior, e assim ser mais perfeito do que o que Deus tem estabelecido. Agora você tem que olhar para Adão e Eva nessa posição que estamos colocando aqui diante de você. Você não pode olhar para Adão nesse ponto somente. Você tem que olhar para Eva, sabendo que dentro deste quadro aqui, ilustrativo, vamos dizer assim, a mulher representa a igreja.
E Cristo, o homem, ou a palavra, ele não falha. Não foi o homem que caiu. Paulo diz, o homem não caiu. Mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Então a culpa não está na palavra. Se algo não está acontecendo, a culpa não é da Bíblia. Se as coisas estão andando ao contrário em tua vida, a culpa não é de Deus. A culpa não é da palavra. A culpa não é da promessa. Deus disse, eu velo por minha palavra para a cumprir. Porém, se não está se cumprindo na minha ou na tua vida, algo está errado comigo e com você, não com a palavra de Deus. Veja, então neste ponto em particular, você não deve olhar para Adão, você tem que olhar para Eva, porque foi através dela. E é certamente verdade que Eva ou não estava ciente de sua posição de perfeição, ou ela estava enganada, o qual sabemos que ela estava. Foi enganada. Que havia algo melhor e mais perfeito do que aquilo que ela tinha naquela hora. Aí você vê o que o irmão Brana pregava. Você pode entender porque ele batia tanto na organização religiosa. Ele pregou o sermão, por que não somos uma denominação? Pregou também o sermão, porque eu estou contra a religião organizada. Ele pregou o sermão, religião de Jezabel, e assim sucessivamente. Esse profeta de Deus bateu forte na denominação. Eles nunca ficavam, porque o sistema denominacional, eles nunca estão satisfeitos com o que Deus lhes dá. Eles nunca ficaram satisfeitos com aquilo que Deus dava a eles. Sempre queria algo diferente. A denominação, ela achava que estava faltando sempre alguma coisa. Agora, quando Adão descobriu isso, era tarde demais. Quando ele viu o que estava acontecendo, era tarde demais. Tudo que ele pôde fazer foi abraçar sua esposa caída e proteger a semente de Deus que estava nela, que era Abel. E assim, a semente do mal automaticamente recebeu proteção, que era Caim. Adão, quando já era tarde demais, ele tentou recuperar a perfeição que ele tinha e que havia há pouco perdido, pois enquanto ele era capaz de tomar da árvore da vida, ele não o fez, e depois não pôde. Veja, e eles perderam os seus dias perfeitos que haviam sido concedidos a eles, enquanto estava acessível. É como se ele esperasse um convite de Deus, ou algo a mais, que o levasse até a árvore da vida, porque não houve a proibição, você sabe disso. Eram 3 tipos de árvore: as árvores frutíferas, e destas Deus disse, comei de todas elas, alimentai-vos delas. E a árvore da ciência do bem e do mal, que Deus disse, não se aproxime, isto é veneno, é erva daninha, não coma disso. Mas da árvore da vida nada lhe foi dito. Então é claro que chegaria o momento, chegaria o tempo, que o homem daria um passo, comeria da árvore da vida, não é? E viveria eternamente, o milênio estaria desde ali, não teríamos passado por nada disso que estamos passando, e assim sucessivamente. Agora, não vamos nos prender a isto. Vamos ver se a gente consegue extrair algumas lições pequeninas para nós hoje, para o nosso dia a dia. Quando Adão podia, ele não fez. E quando procurou fazê-lo, já não lhe era permitido fazer. 2 querubins foram colocados com a espada desbainhada, disse, não se aproxima, você morre. Agora, esses dias, um companheiro estava me contando algo sobre um antigo conhecido nosso que chegou a falecer, e quando estava no leito de morte, sabe, aquele período de tempo, não sei, diferente demais de quem mora na cidade, quem mora no sítio, começa a adoecer e morre, coloca lá no canto para morrer, não é isso? Coloca no canto para morrer, passa semanas e semanas as pessoas ali, toda noite tomando café, comendo bolacha e tudo, esperando o camarada morrer. E a pessoa no quarto gemendo de dor, sabendo que a casa está cheia, como se fosse comemoração.
É estranho determinados costumes, né? E depois falamos dos costumes dos africanos, dos haitianos, de outros países. Em um lugar come cachorro, em outro lugar come sapo, em outro lugar come grilo, essa coisa toda. Minhoca é um prato principal em alguns países e assim vai. E você diz que costumes esquisitos. Pois bem, temos também alguns costumes em alguns lugares que, se você pensar bem... Pois bem, colocar aquele pai de família tão trabalhador para morrer em cima de uma lona lá. Minha tia foi visitá-lo e ele disse: ô comadre, eu estou morrendo, comadre. Estou morrendo, comadre. Mas, comadre, eu passei tanta fome. Sabe aquele camarada que era assim, dava tchau assim com a mão fechada, furando a mão com a unha, de tanto que fechava a mão assim, muquirana. Passei tanta fome, comadre. E agora eu sinto vontade de comer e não posso mais. Estou morrendo. Em outras palavras, quando eu podia comer, era para guardar o dinheiro debaixo do colchão. Vivia com a roupa rasgada, remendada para lá e para cá, com pirangagem de comprar uma roupa nova. Remendo para tudo quanto é lado. A comida, misericórdia. Eu trabalhava o dia todo, punhadinho de farinha, e tinha dinheiro para comprar. Boi no cercado, aquela coisa toda. Ah, fulano está bem, fulano está bem. Se você fosse almoçar na casa dele, passava fome junto com ele. Aí na hora que está morrendo, aí começa a pensar: eu podia ter comido mais uma coisinha, ter tomado uma aguinha de coco. Não espere para essa hora não, viu? Não espere. Sabe aquela comida que você tem vontade de comer? Ah, mas é caro. E daí? Espero que na hora da morte espero que você deseje apenas comer coisas fáceis que tem em casa, uma papinha, uma coisinha ali, uma água com açúcar, qualquer coisa. Senão você vai desejar coisas que será impossível você comer, que você já não vai ter dentro para mastigar, ou a garganta ou a guerra já não funciona. O cérebro só vai pensar em comidas gostosas e saborosas e palpáveis e mastigáveis, mas você estará se alimentando por sondas enfiadas do nariz às tripas. Que horrível, não é? Que horrível. É melhor você fazer enquanto você pode. Aquele passeio que você nunca fez, aquela caminhada que você nunca tem tempo de fazer. Não espere você estar em cima de uma cama para pensar numa praça, em um lugar bonito, onde tem árvores, águas, cachoeira, para você ter um tempinho de estar ali. A correria do dia a dia, do trabalho e tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso vai ficar para trás. Melhor você aproveitar alguma coisa. Olha como está nas Escrituras, olha o que está no livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Tudo. Então, muitas coisas, poderiam listar muitas delas. Coisas que você acha que não é. Sabe quando dá sede, você tem sede? Você espera ter sede. Ficar estralando, uma força de expressão de sede para poder tomar água. O organismo já entrando em colapso, pedindo socorro. As células estão morrendo já quando você está com sede. O certo é você ingerir líquidos sem ter sede. Não espere sentir sede. Vai chegar um momento que vai sair lágrimas praticamente secas, salgadas assim dos olhos. Você querendo um gole de água, mas quem está perto de você não sabe que você está com sede. Não sabe que você está sedento. Você vai estar com ânsia de vômito de alguém empurrando comida na tua boca, achando que você está com fome. Eu tenho entrado tantos detalhes nesses temas, eu não sei quem eu estou preparando para morrer, vai ver que é eu mesmo. Eu sempre tenho falado sobre isso. Sempre tenho falado sobre isso. Mastigue enquanto você tem dente, ou cuide seus dentes enquanto você tem. Cuide deles. Não espere estralar, cair os pedaços, explodir para lá, para poder cuidar dos seus dentes, não. Aí depois vai atrás de dentadura, aí você vai cuidar da dentadura, todo dia tirar, colocar num copo de água. Quando estava com seus dentes, você não cuidou, não escovava, e assim sucessivamente.
Ah, não tenho tempo de estar com a família, não tenho tempo de estar com o filho, não tenho tempo de estar com isso, não tenho tempo de estar com aquilo. Um dia você vai querer ter tempo. Como um dia você vai querer ter tempo de ir para a igreja, não vai ter tempo. Ou não vai poder estar. A menos que alguém vá te buscar e olhe lá se tiver quem te busque. Teus parentes não te trarão para a igreja. Os mais próximos de você estarão esperando você morrer. Para ser apossado que é teu, ou para se livrar de você que se tornou um fardo para eles. Porque eles ainda estão saudáveis e querem cuidar de suas vidas. Eles querem estar passeando por aí. Não é cuidando de um velho em cima de uma cama, de uma velhinha em cima de uma cama, reclamando com dor para lá e para cá, não. Ou até mesmo cheio de feridas. Muito, se pudesse, já, enquanto você ainda está novo, já preparava um abrigo para você. Para te colocar lá no abrigo, para outros cuidarem. E te visitar uma vez por ano, levar um buquê de rosa, ou uma camisa que você já não vai usar. Uma roupa que você já não usa. Para quê? Para quê? Você vai vir trocar roupas novas para ir para onde? Você não tem para onde ir. É sair da cama para uma cadeira de balanço. Quando tem a cadeira de balanço? Quando tem alguém para te levar até ela? O que nos resta nesta vida? Me diz. Qual é a graça desta vida? Ganharemos o quê aqui? Mas vamos continuar. Por que eu entrei nesse detalhe? Eu disse, vamos tomar algumas lições para nós. E é claro que isso mexe com o nosso psicológico, né? Isso mexe. E mexe mesmo. Mas nós estávamos falando de Adão, que quando ele desejou participar da árvore da vida, lhe foi proibido. Ele já não podia mais. Viu? Então você pode ver que a perfeição, voltando agora o tempo, deixando de lado essas coisas nossas de cada dia, você vai perceber que a perfeição está apenas na árvore da vida. O homem caiu do estado de perfeição, nunca mais pôde voltar àquele estágio, ou estado, porque a árvore da vida lhe foi negada. Ele não podia comer, participar da árvore da vida, na situação em que estava, ou em que estavam agora, em queda, afastado de Deus. Agora, quando é prometido a semente da mulher, ou o Filho de Deus se viria através de um nascimento virginal, então Jesus se apresenta como a água da vida, como o pão da vida, e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem quiser, tome de graça. Eu sou o pão da vida que desceu do céu, e quem comer de mim jamais terá fome, quem beber de mim jamais terá sede. Então é claro que esta árvore da vida representa Jesus, a palavra de Deus manifesta em carne, da qual você deve se alimentar e participar da vida eterna. Então é um processo de volta ao estágio de perfeição antes da queda. Vê? Agora, para entrarmos aqui já na conclusão, porque senão me adianto muito e a hora já está indo embora. Mesmo no momento em que Adão pecou, a terra era perfeita. Estamos entrando nesse detalhe porque o nosso tema é o cumprimento de Deus, que Deus deseja ser cumprido. Apesar de Deus ser completo em si mesmo, não necessitar de nada, mas Deus não está cumprido. Deus só estará cumprido quando todos os seus filhos estiverem ao seu redor, ou toda semente eleita estiver no estágio onde eles poderão ser chamados de o templo de Deus. Porque Deus não habita feito por mãos humanas. Então o templo de Deus será o seu povo, será seus filhos, que estarão em harmonia em um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Então, se isso está caminhando para chegar lá, lembrando de como estava o Éden, quando o homem caiu da graça, quando o homem caiu da linha da misericórdia, a terra era perfeita e não tinha sido ainda atingida, afligida, não é? Pela maldição, e nem poderia ser. O homem caiu, a terra continuou perfeita, até que Deus manifestou o seu julgamento e a maldição sobre a terra.
aí sim, ela começou a entrar em colapso. E esta maldição foi por causa de Adão e não por um outro motivo. Você nem coloca a Eva nesse meio agora. No entanto, Deus amou tanto a sua criação. Você diz, como a culpa é de Adão? Porque Deus disse para Adão, maldita é a terra por causa de ti. Não é que a terra é amaldiçoada por ela ser ruim. Não, mas parte da terra, que é o homem, no qual foi colocado o Espírito, esta parte que caiu, conscientemente caiu. E toda a terra foi amaldiçoada por causa dele. Então, mas Deus amou tanto a sua criação. A palavra é cosmos. Deus então amava toda a sua ordem divina, que ele planejava resgatar. Então, agora, de acordo com Romanos 8, que nós já estudamos em outros cultos, a criação será restaurada a seu antigo estágio. Mas ela não pode ser restaurada até que primeiro haja uma restauração completa dos eleitos para a primeira ressurreição. Primeiro tem que haver uma ressurreição, restauração e ressurreição completa dos eleitos de Deus para a primeira ressurreição, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Todos os eleitos de Deus do Velho e do Novo Testamento têm que ser primeiro restaurados e ressuscitados, como diz que toda a terra está esperando por isso. Isso está em Romanos 8. O homem deve primeiro tornar-se imortal. O homem, porque agora estamos em corpos mortais. Está escrito, está ordenado ao homem morrer unicamente uma vez, vindo depois disso o juízo. Em que estado nós estamos? No estado mortal. Podemos morrer a qualquer momento. Entramos em colapso, uma parada cardíaca, uma parada cerebral, um AVC, seja o que for, um acidente, algo que nos atropela, que caia na nossa cabeça, seja o que for. Somos mortais, quebráveis, frágeis demais. Às vezes tem conserto, às vezes não. Nunca mais se é o mesmo quando se é consertado, quando se é costurado, quando se troca alguma peça. Você já não é mais original, como dizem, e assim sucessivamente. Então estamos em um estado de mortalidade. Agora, temos um Deus que é nosso Pai, nosso progenitor, e Ele é imortal. Ele não pode morrer. Ele prometeu nos levar ao estágio no qual Ele está, ao estado em que Ele está. Estado de perfeição. Jesus disse, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então não é questão de eu caminhar para ser, é questão de Deus ter me predestinado para ser perfeito. Então Ele me dará condições de chegar a esse estado. É assim que acontece. Então o homem deve primeiro tornar-se imortal, e em seguida a criação se desprenderá de sua maldição. Então depende do homem. Assim que o homem, os eleitos, tornar-se imortal, a maldição que está sobre a terra vai embora. A terra será livre de sua maldição e também se tornará imortal. A terra habitará para sempre. A terra viverá como se tivesse vida, né? Mas é claro, foi criado pela palavra, então a vida de Deus também está nisso. Por isso foi criado para não deixar de existir. Será purificada, será queimada, mas não será destruída. Habitaremos aqui, e assim sucessivamente. Então este é o plano. Deus está levando isso a cumprimento. Você passando por uma transformação do vosso entendimento, para preparar você primeiro internamente. Primeiro a parte que veio de Deus em você. Despertar para a realidade de quem você é. Tornar-se consciente de tua ligação, de tua filiação com o Eterno. Para que então, a partir daí, você possa de dentro para fora tornar-se nova criatura, tornar-se nova pessoa, com outros pensamentos, com outros desejos. Então automaticamente você estará sendo levado
àquele estágio de imortalidade, quando em um momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, já transformados, e os que estão vivos serão transformados em vida. O mortal reveste-se de imortalidade e a maldição sai da terra. Sim, senhores. E o que acontece? Quando o homem não mais ofende a Deus, a criação então deixa de ser profanada. E Deus então fará o quê? Destruirá os que destroem a terra. Isso está estabelecido nas Escrituras. Então, a continuidade disso nós vamos deixar para o próximo culto, e nós vamos ler algumas Escrituras de Romanos, Apocalipse, assim sucessivamente, porque nós temos ainda, eu acredito, uns 8 a 10 cultos para encerrar esta série sobre o cumprimento de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Que Deus nos ajude a compreender seu plano. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Vem tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Porque recebi do Senhor o que lhes transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de dar graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é para vocês. Façam isto como memorial para mim. Da mesma forma, pegou o cálice após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, como memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até ele vir. Portanto, quem comer o pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor de forma indigna será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, que a pessoa examine a si mesma, e então coma o pão e beba do cálice. Porque a pessoa que come e bebe sem reconhecer o corpo, come e bebe juízo sobre si mesma. Essa é a razão pela qual muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns morreram. Se nós nos examinássemos, não incorreríamos no juízo. Mas quando somos julgados por Deus, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Amém. Amém. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Vamos colocar de pé. Miguel. Eu sou fraco e sem vigor, sem Jesus, meu Salvador. Tira todo o meu temor. Ao teu lado, Jesus, eu quero estar. Ao teu lado quero estar, sempre mais a te amar. Todo dia eu quero orar. Seja assim, meu Jesus, seja assim. Em Jesus eu tenho paz, vida eterna, gozo e luz. Só Jesus me satisfaz. Que prazer é andar com meu Jesus. Quero a vida com
quando a vida eu deixar e este corpo se enterrar, com minha alma aos teus cuidados confiarei, meu Jesus, confiarei. Ao teu lado quero estar, sempre mais a te amar. Todo dia eu quero orar. Seja assim, meu Jesus, seja assim. Seja assim, meu Jesus, seja assim. Aleluia. Deus abençoe você. Agradecendo a Deus pelas dádivas que o Senhor tem nos concedido. E não esqueçam de acompanhar nossos cultos, né, sempre. E aqueles irmãos que não puderam acompanhar o culto por algum motivo, depois colocaremos a gravação para que todos possam fazer download aí no portal Doutrina da Mensagem. Levarei a saudação de vocês para a reunião ministerial ali na Bolívia e cremos que vocês estarão em oração. Deus abençoe. Diga assim: Deus abençoe. Fala, Miguel. Diga: Deus abençoe. Aquilo é o Biratã.